Olá, irmãs e irmãos na fé, visitantes do canal e amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz e a graça esteja com todos. Esse vídeo é para falar sobre os incidentes, a guerra que está acontecendo na Síria nos últimos dias. Existe muita especulação sobre as profecias concernentes à Síria, do livro de Isaías e Yeshayahu, capítulo 17. Muitos pastores têm ensinado que, de fato, aquelas profecias já se cumpriram no passado. Na teologia existe uma visão preterista, que acredita que muitas profecias já ocorreram no passado, inclusive a grande tribulação, o que eu discordo totalmente. Esses pastores, eles estão equivocados em dizer que é irresponsabilidade daqueles que dizem que as profecias estão sendo cumpridas atualmente. Por quê? Porque realmente, de fato, como relatou Flávio Joséfos, cujo nome também é Matitiahu, quando o Império Assírio invadiu a Síria, o Império Assírio, não confunda o Império Assírio com a nação da Síria. O Império Assírio naquela época invadiu a Síria, no ano aproximadamente 732 antes do Mashiach, antes de Cristo, e destruiu a cidade. E muitos acreditam nessa visão preterista, que já de fato ocorreu essa profecia. Porém, a profecia em si, ela tem uma conclusão conforme a própria palavra do Eterno ao profeta. De fato, a Síria foi destruída, mas a profecia, ela não foi cumprida totalmente. Aí é onde eles estão equivocados em dizer que isso já aconteceu. Alguns dizem, abram os olhos, porque já aconteceu, alegando que as pessoas estão fanáticas ou enganadas com o que está acontecendo atualmente. Não, elas estão realmente atentas, conforme a profecia contra Damasco, que é a cabeça da Síria, a capital da Síria, biblicamente. Consequentemente, a Síria. De Alepo só ficou os escombros, ninguém mais habita aquela região. Isso acontecerá também com Damasco. Sabe por que estão errados? E é irresponsabilidade deles? Porque assim está escrito no capítulo 17 do livro de Isaías. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Está escrito: peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. E no versículo 3 temos, contra Israel, e a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz Yahu Tsevaot, traduzido como Senhor dos Exércitos. Agora eu vou ler na versão de King James, para vermos uma palavra-chave desse mesmo versículo. Então vamos em Isaías capítulo 17, onde está escrito na versão de King James: oráculo de advertência contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser uma cidade, reduzir-se-á a um monte de escombros, as suas cidades abandonadas para sempre. Pertencerão aos rebanhos que ali se deleitarão, e ninguém os espantará. Agora eu pergunto a vocês que acreditam que essa profecia já se cumpriu. Os rebanhos, os animais, vivem naquela terra? Descansam ali? Essa profecia se cumpriu? Porque pertenceriam aos rebanhos que ali se deleitarão e ninguém os espantará. Isso ainda não aconteceu no ano 732 a.C. Não aconteceu. Então como já pode ter ocorrido ou se cumprido essa profecia? Estão equivocados esses pastores e caindo em incredulidade. Incredulidade é pecado. Descrendo da palavra do Eterno, que jamais voltará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual foi semeada.
Então, meus amigos, irmãos e irmãs, visitantes do canal, essa guerra e esse conflito que está ocorrendo na Síria, vimos nos últimos dias vídeos onde as crianças eram soterradas, mortas, algumas até sobreviveram e foram salvas, resgatadas. Muitas famílias desgarradas e perdidas. Devemos orar pela Síria, pois temos irmãos ali que não aceitam aquela religião do Islã e podem ser salvos. Porém, a palavra do Eterno se cumprirá com aquela cidade, e ela ficará desolada, pois servirá para descanso para os animais depois. Assim está escrito, e assim se fará. Então, como pode dizer esses pastores que essa profecia já se cumpriu, se os animais não tomaram aquela cidade para descanso? A Escritura diz que os animais é que tomarão e habitarão aquela cidade, não mais as pessoas. Ou seja, aquela terra não será habitada novamente por cidadãos como uma cidade, mas servirá de pastos para os animais descansarem. Isso não aconteceu. Por quê? Porque depois a Síria se reergueu novamente. Damasco virou cidade, tanto que está sendo destruída agora. A Síria está sendo bombardeada. Irã, Estados Unidos, Israel, Turquia e outras facções guerreando ali naquela terra. Ela existe como cidade. E a Escritura diz, no versículo 2 do capítulo 17, que as cidades de Aroer serão abandonadas, ou seja, não serão habitadas novamente por pessoas como cidade, mas servirão de pasto para os animais descansarem. Assim está escrito. Ou seja, esses pastores fazem teologia, doutorado, para ensinar o povo e pulam passagens, palavras do Eterno Criador. Passam por cima e terão que dar conta delas a Ele, pois Ele pedirá conta. Então tomem muito cuidado com o que dizem e ensinam sobre as profecias. De fato, algumas profecias já se cumpriram, porém muitas profecias têm duplo significado. E essa profecia de Damasco, ou da destruição de Damasco, será uma profecia que abrirá conexões para outras profecias se cumprirem logo em seguida. Imagine um efeito de dominó, onde você toca numa peça, ela cai, e assim vai derrubando outras peças. Assim será o cumprimento de muitas profecias, quando Damasco ficar em ruínas e em um monte de escombros. Então, meus amados irmãos, amigos na fé, essa profecia está perto de se cumprir em sua totalidade. Então não deixem a incredulidade, o pecado desses homens que dizem ser líderes, estarem aptos para ensinar a palavra do Eterno, os contaminarem. Porque a cidade se reergueu e os animais não descansaram lá. Depois do ano 732, como relatou Flávio Joséfo, ela se reergueu depois e virou cidade novamente, as pessoas habitaram ali. Então estejam atentos, porque o tempo está próximo, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E se você for ver o contexto desse capítulo, do versículo 3, o Eterno traz uma palavra contra Israel, contra o norte de Israel, porque logo em seguida o levante será contra Israel. Mas muitas outras profecias também entrarão no início de seu cumprimento. E se você for ver todo o contexto, você verá que é para o tempo do fim, e não para uma visão preterista ou do passado. No versículo 7 temos o seguinte: naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Estão entendendo? Os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Senão o nosso Mashiach, o nosso Salvador. Bendito seja Yahushua HaMashiach.
Bendito é o que vem, no nome de Yahweh. Por que o Eterno traz aqui essa menção que olharão para ele? Porque a destruição será tão grande que eles clamarão ao Filho de Davi, ao Filho do Eterno. E assim ele se mostrará ao povo de Israel em sua segunda vinda com poder e grande glória. Então vejam todo o capítulo 17 e verão que o contexto é para o tempo do fim e não para o passado. Embora a destruição que ocorreu no tempo da Assíria foi um exemplo, porém ela veio se reedificar novamente, a cidade da Síria. E não foi o cumprimento total dessa profecia. E o mesmo aconteceu com Efraim, ou a casa de Israel. Lembrem que existem duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, que compõe as 10 tribos, das 12 tribos de Israel. E ela ficou no norte de Israel, com a capital sendo a Samaria. E naquele tempo também a Assíria destruiu o reino do norte. No canal temos o estudo Oséias e as duas casas de Israel. E ali temos capítulos falando sobre essa destruição também. De fato ocorreu naquele tempo. Porém, na sua totalidade, ainda há coisas, quesitos para se cumprir, como neste caso de Damasco, que é para o tempo do fim. Então vejam todo o contexto do capítulo 17. Vou terminar por aqui para não prolongar o vídeo, mas tenho elementos aqui para que comprovem e confirmem que a palavra do Eterno não voltará vazia, e Damasco ficará em ruínas, um monte de escombros. Então que o Eterno Salvador, Yahushua HaMashiach, nos guarde em seu nome, que estejamos preparados para as coisas que em breve devem acontecer. Em nome de Yahushua HaMashiach, assim seja. Shalom e até o próximo estudo.